Assim, eu vou... Fale dos pênaltis. Calma. Fale Tá dos, vendo? Fale dos Fale clubes. Não, para mim os dois pênaltis aconteceram. Eu acho que o Arnaldo tem razão quando reclama que não tem o árbitro FIFA. A minha única dúvida é se o árbitro FIFA melhoraria o nível da arbitragem, porque isso não significa muita coisa, não. E acho que o São Paulo tomou amasso, não foi por causa da arbitragem, foi por causa do jogo. Eu não falei isso. Não estou contrapondo a sua fala. Certo. Take it easy, my friend. Estou falando, na minha perspectiva, não foi uma arbitragem danosa ao São Paulo. Não foi por causa desta arbitragem que o São Paulo saiu do 0-0, ou jogou menos ou mais. É uma outra discussão, entendeu? Uma dúvida, FIFA venezuelano ou um uruguaio, o segundo do Uruguai? A questão é que o São Paulo precisa ter nos seus jogos importantes, como clube grande que é, os principais árbitros apitando. Se o São Paulo é prejudicado por um árbitro FIFA na Arena da Baixada, ok, faz parte da coisa. O que não dá é ter um árbitro despreparado para apitar um jogo do São Paulo É que eu prefiro que seja o segundo do Uruguai do que o primeiro da Venezuela, da Bolívia. Um preconceito? Não, então porque eu acho que o uruguaio, que faz outros grandes jogos, tanto no Uruguai quanto esse aí apitou na outra Libertadores, lá do Nacional de Medellín. Ele apitou Copa América. Então, mal, né? Não tem o escudo FIFA até hoje, né? Então, mas apitou Copa América também. Então, exato. Sul-Americana. Vamos ver a escala para a próxima, a gente fala antes do jogo, da escala. Muito bem, independentemente do... Não sabia que ia causar todo esse furdúncio. Porque parece muito simples, né? 2 pênaltis pro time da casa não é uma coisa comum. Mas se acontece nos pênaltis, você faz o quê? Aconteceu. É igual aquela vez a Argentina, o Ronaldo não bateu 3 contra a Argentina, foram os 3 pênaltis, vai fazer o quê? Até hoje tem discussão deles lá sobre isso, viu? Então, tudo bem, você pode achar na sua visão, eu respeito muito, que não foi, que é discutível. A frase pra do mim Luciano não, é boa, pra mim é porque pênalti. ele estava jogando. A falta... ótima frase, aliás. A falta do Ferrarese no segundo pênalti não era pitada fora da área, no jogo, no critério dele. Né? Okay, então era sempre o deixa seguir. Aí chega lá, não, pau, cal. Mas... Então, aí é uma... Né? Foi, é a né? penalidade pra mim mínima. foi falta. Os outros Agora, erros... você foi. Sim, claro, pra mim mesmo. Pra mim também achei que foi. Só uma questão, independentemente disso, o São Paulo tomou 2 bolas na trave, o São Paulo talvez tenha chutado uma bola no gol e acho que me parece que isso sobrepõe qualquer questão de arbitragem. Claro, evidente. Eu acho que esse é o ponto. O São Paulo foi engolido pelo Nacional. Acho que muita gente talvez não tenha acompanhado o Nacional na primeira fase. É um time bem treinado, que tem 3 atacantes rápidos, marca a saída de bola. Fisicamente é um colosso o time do Nacional. E jogar em Medellín sempre é difícil. Aliás, sempre teve esse tipo de clima. Briga e torcida, pressão, arbitragem caseira, tudo mais. Todos só lembrando, porque o último confronto de São Paulo Nacional teve tudo isso. Viu? Né? Aquela eliminação do São Paulo lá. Né? Prejudicado em casa e fora de casa. Só tô lembrando disso. Lá foi quanto? E não estamos no tempo do Pablo Escobar, não. Já passou aquele tempo. Lá foi quanto que eu não lembro? Em casa, o Morumbi foi 2-0, né? Lá foi 2-1, quando o São Paulo teve um pênalti escandaloso não marcado, que seria o 2-1 pro São Paulo. Não lembra, na volta, quando quase reverteu. Exatamente. Tudo, então. Foi prejudicado fora, dentro primeiro e fora de casa. Mas enfim, o jogo. Eu acho que o Nacional fez uma coisa que os times do Brasil não estão fazendo com o São Paulo. Mesmo o Flamengo, quando ganhou bem do time do Crespo, não fez exatamente isso, que é pressionar o São Paulo o tempo todo e não espelhar o 3-5-2. Jogar com 3 atacantes e acabar com a sobra do São Paulo, da defesa do São Paulo. Então o Nacional não fez como o Fluminense, o Atlético Paranaense, o Corinthians. O Corinthians não jogou com 3 zagueiros, mas foi passivo contra o São Paulo. Todos os adversários do São Paulo nessa série. O Internacional, que espelhou o São Paulo. Né? Então o sistema não funcionou desde o início. E o Nacional, acho que ganhou os duelos físicos todos, as divididas. E, curiosamente, o primeiro tempo, que tem um pênalti logo aos 10 minutos, não foi o principal massacre. Foi mais no segundo tempo. Muita gente comparou esse jogo, e tem as suas semelhanças com aquele Botafogo e São Paulo do ano passado pela Libertadores. Quando o São Paulo sai com 0-0 do Newton Santos, não sabe até hoje como. Naquele jogo,
E acho que é interessante, porque a gente pode projetar o segundo jogo. O São Paulo saiu com 0-0, mas acabou eliminado nos pênaltis depois. Naquele jogo, o São Paulo, curiosamente, com linha de 3 zagueiros, foi engolido pelo Botafogo no primeiro tempo. O Botafogo teve umas 10 chances, a bola não entrou. No segundo tempo, o São Paulo teve um acerto tático, mudou. O Rafinha foi para frente, entrou outro cara. E aí o São Paulo entrou o Rato. Aí o São Paulo equilibrou e chegou a ter a melhor chance do segundo tempo com o Caleri. Dessa vez, foi, digamos, o contrário. Quando o São Paulo vai para o vestiário com 0-0, tendo uma ou outra chance na primeira etapa, mas satisfeito, porque afinal o Cardona perdeu um dos pênaltis, ele volta ainda mais dominado para o segundo tempo. O Nacional bloqueia os lados, que era o único escape do São Paulo. O São Paulo, como disse o Crespo, não tinha velocidade para contra-atacar. Dependia só do Marcos Antônio Bobadilla, jogando meio que sozinho. Sem sobra na zaga. Em 20 minutos, 20 e poucos minutos, o Nacional teve 2 bolas na trave, uma bola na rede de fora e um pênalti perdido. Em 20 minutos. Foi um massacre. Poderia ter sido 4-0. Eu não digo que... Porque o futebol tem essa coisa, né? Poderia ser 4-0. Você não sabe se, depois do primeiro gol, como tem vários times, se o Nacional fizesse o gol com o Cardona com 10 do primeiro tempo, se ele continuaria num abafa massacre, como ele ficou até o final, para sair em vantagem. Tem time que faz 1-0 e recua a linha. Né? Agora, vamos combinar aqui. 2 pênaltis perdidos, 2 bolas na trave, não foram bolas que relaram na trave. Esse chute aí do Cardona... É na parte interna da trave, né? Exatamente. Foi um milagre. O São Paulo só não perdeu e perdeu a classificação já na primeira partida por um milagre. Porque o Rafael foi muito bem e porque teve sorte, né? E acho que essa projeção para a volta não é assim, o São Paulo precisa jogar mais. O São Paulo precisa fazer tudo melhor. Se preparar melhor. Tem um jogo no final de semana que a gente vai discutir o que fazer. Treinar penalidades, que pode acontecer a mesma coisa que aconteceu contra o Botafogo, pode empatar de novo. Trabalhar a bola parada. Pensar nessa questão da sobra, no contra-ataque do Nacional, porque o Nacional é um time interessante, porque ele se impõe em casa e tem 3 atacantes rápidos para jogar fora de casa. Então ele é um bom time. Esse Nacional aí é um dos bons times, foi um dos bons times da primeira fase da Libertadores, né? E hoje, se você pegar a estrutura de time, o Nacional tem mais time que o São Paulo. O São Paulo pode ter mais tradição, embora o Nacional tenha 2 Libertadores. Estava lá o Higuita e o Maturana estavam lá. A primeira foi com o Higuita e Maturana, né? Depois ganhou aquela que eliminou o São Paulo, né? Em 2016. O time, o conjunto, está muito mais azeitado do que o São Paulo do Crespo, que fez boas partidas, mas agora precisa sair de uma armadilha, de um adversário que achou uma forma de incomodar o jogo que o São Paulo estava fazendo fluir naturalmente. Claro que em casa, com o apoio da torcida e até com um sistema que, para mim, se aplica mais aos jogos em casa do que fora, o São Paulo pode se classificar. Mas ele tem que fazer bem mais, bem direitinho o que ele não fez na primeira partida. Sair vivo. A gente fala assim, sair vivo. O objetivo é sair vivo. Ele saiu vivo, mas assim, não sabe até agora explicar como saiu vivo dessa primeira partida. Só uma coisa, o Arnaldo citou o Maturana, que estava no estádio e tal. Fica uma sugestão aí na Netflix, um documentário chamado Gol Contra, que mostra a trajetória de Escobar, do zagueiro, que acabou assassinado depois da Copa. E aí fala da trajetória do Atlético Nacional, boa parte disso no título que eles conquistaram, etc. Todo aquele problema na Colômbia no final da década de 80, começo dos anos 90. E é muito legal. Tem 6 episódios, chama Gol Contra, que é o gol contra que o Escobar faz na Copa. Ô, Massa, vamos lá. Para quem vinha ganhando bastante, 5 jogos de invencibilidade e tudo mais, decepcionante o São Paulo, a atuação. Assim, cara, eu tenho uma forma de ver um jogo de futebol. Primeiro, eu ligo a televisão e não deixo áudio ambiente, né? Porque eu quero ter a minha concepção, a minha percepção do jogo. Até, às vezes, no intervalo, vou ser honesto, eu busco pessoas para mim que são referências, para ver o que as pessoas falaram e tal, mas eu tenho esse jeito. E quando eu vou analisar um jogo, eu pego as 4 situações
básicas do futebol, né? Como eu marco a bola parada defensiva, como eu me comporto na bola parada ofensiva, o que eu faço quando eu tenho a bola e o que eu faço quando eu estou sem a bola. Nesses 4 quesitos, tirando a bola parada defensiva, que o São Paulo teve algum sucesso, nos outros 3 foi um desastre. E quase toma o gol da bola parada defensiva na última bola, hein? Exato. O Pablo tira de cabeça. Exato, a bola bateu no Pablo ali. Ele tirou de cabeça. Quase sobra para o jogador do Atlético, né? E teve o lance da bicicleta ali. Não sei, foi bola parada ou foi um escanteio cobrado? Escanteio mais curto. Ok, mas origem, a bola parada, né? Que a bola bateu na trave. Então, quando eu olho para isso tudo, eu digo, poxa, não tem nada que o São Paulo fez de razoável no jogo, tirando o Rafael, certo? O que é já uma boa perspectiva em termos de confiança para o segundo jogo no Morumbi. Porque o Rafael coloca uma pulga atrás também da orelha, né, dos jogadores do Atlético Nacional. Ó, lá tem um goleiro que, se ele não pega, ele vai no canto certo. Então isso vai estar também na mente dos caras se o jogo for para os pênaltis. Mas a minha maior preocupação é um sentimento que se abate, que vem, né, quando o zagueiro do São Paulo sente uma contusão. Fala, pô, no banco não tem zagueiro. Como é que faz? Muda o time, escala outro, quem pode entrar? Como fica essa questão técnica, né, e tática do time? Para o segundo jogo, vou repetir o que disse aqui na minha abertura, esse Atlético Nacional tem uma saída muito rápida. O São Paulo vai precisar ter muita inteligência para jogar o jogo em casa. O que eu falo? O que é inteligência? Entender que talvez, em determinado momento do jogo, o pênalti não seja ruim, mesmo tendo o histórico que o São Paulo tem recente de não ir bem nos pênaltis. Então, acho legal o Crespo esquecer o jogo de domingo e preparar esse jogador sábado para o jogo de terça-feira. Entendeu? Porque o São Paulo corre, sim, um risco de ser eliminado pelo Atlético Nacional. Não pelo que o Atlético tem de disciplina, de marcação, não acho que o caminho seja esse. Mas acho que este contra-ataque do Atlético Nacional é muito duro, é muito difícil e seria para qualquer time, não só para o São Paulo neste momento. Vocês sabem que eu odeio concordar com o Arnaldo, faço um esforço para não concordar com ele, mas eu preciso concordar neste aspecto. Quer dizer, o Nacional hoje passou num grupo complicado, não era um grupo fácil, se classificou com méritos e hoje é um time mais arrumado que o São Paulo. A pergunta que fica é, em caso de queda, qual será o tratamento dado ao Crespo? Que é uma coisa que a gente diverge aqui, mas isso a gente vai esperar para falar na terça-feira que vem, porque o São Paulo sai vivo, mas sai muito chamuscado, né? O que precisa jogar, a diferença do que o São Paulo fez lá e do que precisa fazer aqui é muito grande. Vai precisar jogar muito mais. E o São Paulo tem feito isso em muitos jogos. Então, acho que é para o torcedor ficar confiante, mas preocupado. Acho que essa é uma boa definição. Ô, Vessa, a gente tá vendo aí os pênaltis perdidos pelo Cardona, 2, né? Ele bateu o primeiro, errou, depois foi lá bater o segundo. Um dos mistérios do futebol, para mim, é por que um cara que perde um pênalti vai lá e bate de novo? Por quê? O cara não tem nada para ganhar. Nada. Se ele ganhar, se ele fizer o gol, fez a obrigação, é o mínimo que ele fez. Se ele perder, acontece o que aconteceu ontem. Sai chorando de campo e o time dele empata. Que coisa, né? Essas coisas, quando o jogador é grande no clube porque pode ser as duas coisas, ele quer demonstrar personalidade e ele vai e pega a bola de novo para bater. É isso que aconteceu com o Palermo, por exemplo. Ele falou, quer saber, já perdi 2, eu vou pegar o terceiro. E foi lá e perdeu o terceiro também. Então, se o cara tem muita personalidade ou se ele manda muito no clube, ele faz isso. E aí ficou claro que o jogador do Atlético tomou essa decisão. O primeiro, eu não tinha impressão nenhuma. O segundo, eu tinha certeza que ele ia perder o pênalti. Jura? Juro por Deus. Eu certeza, falei, não, certeza absoluta. vai perder de novo. Tinha certeza que ele ia perder o pênalti. Eu também tinha. Por quê? Porque o cara, você já vê que ele estava desesperado para acabar aquilo ali logo. Aliás, tem uma coisa que pouca gente percebeu. Ele sai desequilibrado. Você sabia que o primeiro pênalti é irregular? É mesmo? E pouca gente percebeu. O juiz está
orientando os jogadores. Olha, não entra aqui não entra na coisa. O Cardona vai e bate sem ele apitar. Quando o juiz está colocando a mão na boca... É o segundo, perdão. Quando o juiz está colocando a mão na boca, o cara já bateu. Aí ele recua e baixa o braço. Mas isso é irregular. A regra deixa claro, o árbitro tem que apitar a batida. E pouca gente percebeu disso. É que eu não sei se vai conseguir mostrar... Sim, ele tá orientando lá. Ele tá orientando se lá. Se a bola entrasse, ele daria gol Ele daria gol da mesma forma, mas ficou essa curiosidade no ar. Depois peguem... Agora, se ele manda voltar, sei lá, o Arnaldo mata a gente. Então, nós três. Ele vem com um martelo na Sim, mas... Mas é muito inusitado. Ele vai andando pela linha e vai orientando. Ele tá voltando de ré, o Cardona parte pra bater. Ele nem sobe o negócio pra apitar. Quando ele vai começar, o cara já bateu. Aí ele recua pra baixo e nem apita e deixa do jeito que tá. Então fica essa curiosidade aí. Eu tinha certeza que ele ia perder porque ele foi muito afoito. Ele tava querendo resolver muito rápido e já com a perda do primeiro na cabeça. Vocês falaram bastante do jogo de ida. Eu quero projetar a volta. O torcedor e o time vão ter que ter paciência. Porque se você sair achando que você vai... O El Morumbi te mata e vai querer abafar e vai querer achar que vai fazer 2, 3 gols e vai empurrar esse time pro contra-ataque é muito complicado com esses jogadores velozes e tudo mais e até entre aspas, vou pôr aspas, um pouco de irresponsabilidade do jeito que joga. Muitas vezes eles abrem com 2 abertos e fica lá os 3 e não voltam. Então, se o torcedor não tiver entendimento, fazer o jogo com calma, 1-0, basta. Esse 1-0 pode ser com 1 minuto, mas pode ser aos 88. Então, se o torcedor não tivesse entendimento na volta e apressar demais o time, se o time se apressar demais, querendo fazer 1, querendo fazer 2, é o que mais esse time vai querer fazer. É isso, pessoal. O time nacional ele vai vir aqui pra terça-feira para jogar no contra-ataque. Eles são muito bons de contra-ataque mesmo. Acho que isso acho que é uma realidade. Eles são muito rápido, então eles vão vir aqui pro Morumbi pra jogar de contra-ataque. Eles vão jogar no contra-ataque. Então, acho que o São Paulo tem que ter muito cuidado, mas o jogo de ontem, cara, foi um domínio dos caras. O empate aí saiu como um milagre pra gente, mas que deixa a gente vivo pro Morumbi. Então é isso, cara. Foi difícil ontem, cara. Foi difícil ontem. Meu amigo, passei nervoso o jogo inteiro. Comenta aí o que você achou do jogo de ontem aí. Se inscreve no canal, deixa o like, todos que querem pra Band Esporte, link aqui na descrição. Valeu? É nóis. E ontem foi, meu Deus do céu, cara. Na hora dos pênaltis ali, meu Deus.